Muito bem, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Endodontia Talks, o seu ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Finalmente estamos de volta, depois de um período muito necessário, muitas reestruturações, uma pausa, diria, estratégica. O nosso quadro principal do podcast, principal porque, afinal de contas, o melhor do mundo são as pessoas. E pela 67ª vez, ou seja, a convidada nesse caso, de número 67, uma pessoa muito especial. Tive o prazer de conhecê-la no final do ano passado, no primeiro Endodontia Talks Mulheres 2024, na cidade de São Paulo. E não haveria ninguém melhor indicada, na verdade, para fazer a reabertura desse quadro tão importante, o nosso quadro principal. Depois eu vou te falar, vou te explicar um pouquinho quais são os outros quadros do Endodontia Talks e como é que você pode aproveitar ainda mais o nosso conteúdo, a nossa comunidade. Muito bem, senhoras e senhores, sem mais delongas, eu quero chamar aqui para o palco digital do Endodontia Talks a doutora Aline Ramil, diretamente de São Caetano do Sul, São Paulo. Tudo bem, Aline? Seja muito bem-vinda ao Endodontia Talks. Tudo bem, Eli? Que bom estar aqui, é uma grande honra. Muito obrigada pelo convite. Espero que seja, espero não, vai ser maravilhoso. Com toda certeza, não tem como ser menos do que maravilhoso. Eu tenho certeza que a tua história, em muitos pontos do que você com certeza vai aqui compartilhar conosco, muitas pessoas vão se identificar e vão encontrar motivos para continuar insistindo, persistindo na jornada endodôntica da nossa grande especialidade. E muito bem, antes de dar continuidade, eu quero chamar a atenção para você que nós estamos num cenário totalmente novo. Se você já é o nosso ouvinte, você está acostumado com aquele fundo que tem aqui embaixo, o ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Porém, todavia, contudo, entretanto, esse mês de setembro será um mês especial, os 4 episódios ao longo desse mês de setembro. Estou chutando aqui, são 4 mesmo? Hoje nós estamos em 6 de setembro, 13, 20, 27, sim. Então teremos 4 episódios nesse mês de setembro, os 4 neste cenário, promovendo o app Meu Endo Delivery. Se o teu cérebro já conversou com o Tico e o Teco, você já entendeu certo. É o primeiro e único app, por enquanto, de gestão especializada para endodontistas que trabalham na modalidade carinhosamente chamada de delivery, ou seja, onde você trabalha em mais de uma clínica por semana e você agora pode contar com um aplicativo onde você vai centralizar todos os seus relatórios, os seus procedimentos, as suas anotações, os seus recebíveis, o que falta para receber, o que não falta, tudo isso dentro de um único app. Acabou a desorganização, fazer um grupo de WhatsApp só para você controlar esses ganhos diários, acabou isso, agora você pode contar com o app Menu Delivery e aproveite, se você está me ouvindo agora, você vai escanear o QR Code do seu celular, caso você esteja vendo numa TV. Se não, depois você clica na descrição desse vídeo e aproveite o cupom TOX10 para você obter 10% de desconto na sua primeira mensalidade de qualquer plano do app Meu Endo Delivery. Muito bem, doutora Aline, mais uma vez, então seja muito bem-vinda ao programa principal do Endodontia Talks. Eu queria que você começasse se apresentando e falando para todos aqui, em alto e bom som, quem é a doutora Aline fora da personagem endodontista? Quem você é fora da cadeira? O que é que te move? Sim, Fala um pouco para gente. sim. Bom, vamos lá. Eu sou a Aline, tenho 42 anos, apesar, todo mundo fala que eu tenho uma carinha de novinha, mas Verdade. já tenho uma bagagem aqui. Uma curiosidade, assim, é que eu não sou. Eu comecei a faculdade há um bom tempo atrás, resumindo rapidinho, e a minha mãe passou por uma depressão, eu parei a faculdade, então hoje eu só sou formada em odontologia há 5 anos e, e sou endodontista há 2. Então,
depois de tudo isso, foi assim, é um desafio, né? Porque eu sou mãe, esposa, dona de casa, tenho 2 filhos maravilhosos que são, né? Acho que a minha inspiração assim para chegar onde eu cheguei hoje. Olha, é por isso que o Endodontia Talks é especial, e eu já quero te agradecer por compartilhar isso. É o que eu sempre digo, você que está aí do outro lado. Veja só, a Aline, nós não combinamos nada disso antes, tá? Não tem nada combinado, a não ser um Não mesmo. modelo de roteiro, uma prévia, que normalmente eu passo para os entrevistados alguns dias antes. Mas obrigado, Aline, por você colocar essa informação, de falar que você pausou algo Sim, importante na sua vida, que mais para frente, como já é realidade hoje, te daria condições de auferir renda, né? Ou seja, se formar em odontologia e caminhar com as próprias pernas, formar família, e você decidiu pausar por causa da sua mãe. sim, É emocionante, e obrigado por você falar isso. Se você se sentir à vontade de compartilhar pequenas coisas que você viveu ao longo desse período, porque eu sempre digo que há tempo para todas as coisas. E, inclusive, eu acho muito injusto, viu? Muito injusto colocar-se tanta pressão em cima de jovens com 17, 18 anos. Meu Deus do céu. Você consegue lembrar o que você tinha na cabeça com 17, 18 anos? Normalmente, exatamente. normalmente as mulheres têm mais coisas do que os meninos, né? Menino demora. Menino demora, né? É 18 verdade, anos, meu Deus do é céu. verdade. Isso faz parte da biologia, da neurociência masculina mesmo. Faz parte mesmo. Nós fomos programados, os homens, para estar muito envolvido com a parte física, com desenvolver a masculinidade, enquanto que as mulheres falam muito mais cedo, são muito mais inteligentes, são muito mais aptas para tanta coisa, leitura, para escuta ativa. Enfim, as diferenças de gênero Sim. são fundamentais. E eu acho muita pressão, não sei o que você opina sobre isso, de com 17 anos você tem que ser obrigado a decidir o que você vai fazer da sua vida. Meu Deus do céu, né? Sim, Hoje é muito claro para a gente tirar essa conclusão, mas eu lembro que na nossa geração, você, né, eu tenho 37, você tem 42, era um pouco assim, né? Você tinha que decidir o que você ia fazer da vida com 18 anos, né? Que faculdade você vai fazer, né? sim, exatamente, exatamente isso. Na verdade, assim, eu sempre quis fazer odontologia, porque na época eu morava em Sorocaba, e interior de São Paulo, e a gente passava num dentista, assim, a vida toda, né? E assim, eu achava o máximo, né? As consultas, e ele era, assim, uma pessoa incrível. Então, assim, eu me inspirei muito nele. E assim, eu sempre quis fazer a odonto. Então, assim, desde que eu saí, né, do colégio, eu sabia que era isso que eu queria. Mas, né, como toda jovem, eu também, assim, falar a verdade, também queria fazer uma baguncinha, né? Então, assim, mas de qualquer jeito, eu acabei ingressando, né? Na época, aliás, na época, eu morava lá em Sorocaba e vim, aí eu passei e vim fazer aqui em São Paulo, em São Bernardo do Campo, na antiga Metodista. E aí depois, né, aconteceu tudo isso com a minha mãe, e aí eu literalmente escolhi, né, cuidar dela, passar junto com ela por esse momento. E Sim. fico até um pouco emocionada e, e voltei para Sorocaba para estar lá do lado dela e literalmente parei mesmo, assim, tranquei, né, o curso e foi um longo período, mas a gente passou, graças a Deus. Que coisa linda de ouvir. Você tem irmãos? Tenho um irmão mais velho, Um irmão mais 5 anos velho, mais velho que... Isso, 5 anos mais velho. isso. Sua mãe tá bem? Graças a Deus, ótima, Ótimo. graças Qual a o nome Deus. da sua mãe? Sônia, Sônia. Que alegria, que alegria. Eu tenho certeza que a dona Sônia sentiu de ter vocês dois. Imagina se ela não fosse uma mulher, se ela não fosse uma mãe que tivesse filhos para que cuidasse dela. Então, isso sim, acende outra coisa importante de que as pessoas estão um pouco fazendo caso hoje em dia, de é formar verdade. família, de fazer filhos, Sim, né? Porque você nunca sim, sabe em que momento da vida você vai precisar de que os teus filhos cuidem de você, né? Que os teus filhos te é verdade. retribuam um pouco aos pais, né?
todo o sacrifício, o amor sacrificial, todo o investimento, suportar dívidas, suportar adversidades para nos permitir chegar até aqui, né, Aline? Então, que coisa linda Exatamente que isso. você decidiu retribuir isso à sua mãe, abrindo mão de uma formação e você, Sim, com certeza, eu falo por um ponto de vista bíblico, né? Honrarás teu pai e tua mãe e terás vida longa sobre a terra, né? É o primeiro mandamento com promessa. Então, com toda certeza, Deus te abençoou muito. exatamente. A gente é abençoado por você ter tomado essa decisão. Parabéns. Amém, E obrigada. me fala exatamente a cronologia dos fatos. Em que ano você entrou na Odonto e em que momento você tomou essa decisão? Você estava em que semestre quando você tomou a decisão? Ah, já foi no primeiro semestre. Na verdade, eu terminei o primeiro semestre todo aqui, né, em São Bernardo. E aí foi, na verdade, ela já vinha, né, adoecendo um pouquinho, mas aí a gente levou até eu terminar. Na verdade, na época, o meu irmão já morava em São Paulo. é, Na verdade, ele morava em São Paulo. Aí, quando eu vim para fazer a faculdade, ele se mudou para São Bernardo para a gente ficar juntos. Foi uma forma ali também de meu pai deixar a gente não sozinhos, né? Para ter um ao outro. E aí, meu irmão veio morar comigo em São Bernardo. Mas isso faz exatamente, acho que 20, acho que uns 22 anos atrás. Acho que é Peraí, isso. 22 anos, 22 anos, que você começou a Odonto e teve que deixar para cuidar da sua mãe. Isso, É isso? exato. É Tá. exatamente isso. 22 anos. Aí você concluiu a Odonto só há 5 anos. Exatamente. Então você interrompeu. Por quê? Deixa eu ver se a minha conta está certa. É, Você interrompeu por 10 anos? 10 não mais, né? Ah, Então, porque foram 4 de faculdade, mais 5 de formada, 9. Acho que 11 anos, não mais, 13 12, anos. 13, né? Você interrompeu 13 anos da tua formação. Você já poderia estar trabalhando, você já poderia estar ganhando dinheiro para cuidar da sua mãe. Aham, sim, Agora quem está emocionado sou eu. É sobre isso. sim, Pessoal, tem tempo para ganhar dinheiro, mas às vezes não tem tempo para cuidar de uma mãe e de um pai, para cuidar de um filho, sim, para cuidar de alguém perto que precisa muito mais de ti, da tua presença, do teu amor, do teu carinho. Acreditem no que eu estou falando. A Aline tem mais experiência do que eu, tem 5 anos na minha frente de vida, mas eu já aprendi isso. Ela já aprendeu na minha frente, eu já aprendi isso. Tem tempo para tudo. Não se desespera. Não caia na síndrome do ficar de fora, o medo de ficar de fora, fear of missing out, a loucura, a insanidade de exatamente, você querer acompanhar freneticamente a evolução, as redes sociais, o que as pessoas estão fazendo, e você se sentir um inútil, um imprestável, que o tempo está passando, você não está aproveitando nada, e às vezes você só tem 17 anos. Eu tenho 37, eu acho que a Aline pode concordar comigo. Eu já não estou preocupado com isso. Eu sei que se der tudo certo, se Deus quiser, eu ainda tenho muito tempo para ser produtivo, ainda tenho muito tempo para ganhar dinheiro, ainda tenho muito tempo para exatamente corrigir, isso. ainda tenho muito tempo para corrigir algumas rotas da minha vida, para que daqui para frente eu possa melhorar ainda mais. E esses benefícios a minha família sentir, os meus filhos. Então, uau, Sim. que esse episódio já pagou o ingresso só porque você falou isso. 13 anos que você abriu mão para só então voltar a fazer odontologia, se formar e começar a tua vida, uma carreira brilhante, com certeza você está trilhando. Parabéns, Aline. De verdade. Obrigada, obrigada, Que gesto bonito. obrigada. E a parte. Desculpa. Ao Imagina. vivo tem dessas coisas, né? Vocês Né? estão vendo. Estou saindo de uma gripe terrível. E agora, uma pergunta. Qual foi o ponto de virada que você percebeu? Acho que minha mãe está bem. Agora eu vou voltar para a odontologia. Como foi isso? Não, então, na verdade, daí teve esse processo, né, de cuidado, né, dela. E aí, na verdade, foi bem, antes da Odonto, a gente morava lá em Sorocaba
aí ela ficou bem, ficou ótima, graças a Deus. Depois de uns 2 anos, assim, a vida começou a ficar estável. E o meu pai é funcionário público, e ele, assim, para ajudá-la também, né? Aí ele abriu uma fábrica de costura e brindes para ela tocar, para ela, passar o tempo, enfim. E aí foi uma coisa e foi uma fábrica que cresceu muito, né? E aí eu sempre do lado dela, né? Fui ajudar. E aí eu trabalhei com ela por muito tempo, mas aí foi quando veio o meu marido, né? Na verdade, a gente se conheceu. Eu trabalhei com ela, acho que na fábrica. Eu não vou lembrar assim, mas sei lá, uns 3, 4 anos. E aí foi quando eu falei assim, não, acho que agora eu vou voltar. E lá em Sorocaba ainda. É, Aí eu voltei e aí eu conheci meu marido, que é dentista, Ah, formado, que legal. já acho que uns 19 anos, é, ortodontista, e que foi assim a pessoa que falou, não, agora não, você vai voltar, né? E a gente vai. E ele me incentivou muito, muito, muito. Mas na verdade, assim, eu cheguei a voltar, mas aí eu parei de novo, porque ele recebeu uma proposta de vir embora, de vir para cá, né? Na verdade, primeiro a gente veio para São Paulo, para depois vir para São Caetano. E aí, assim, e aí foi tipo uma loucura, assim. Aí eu engravidei do Gabriel, que é o mais velho, que hoje tem 18 anos, e a Manuela, de 14. E aí foi indo, e eu sempre fui ele, eu sou ainda, né? Todo mundo fala, e o meu marido, assim, vive falando que eu sou a pessoa mais coruja desse mundo, né? Porque eu mimo muito os dois ainda, até hoje. E meu marido às vezes até puxa a minha orelha e fala assim: Olha, o Gabriel já tem 18 anos, deixa ele. E eu sou a pessoa que sou a babona até hoje. Mas E esse é o equilíbrio que as mulheres dão na nossa vida. Vocês, na verdade, enchem a nossa vida desse brilho, desse amor, desse carinho. É isso que deixa tão bonito essa relação familiar. sim, e aí assim, aí veio a maternidade, e aí veio essa mudança para São Paulo, ah, e aí eu fui postergando, postergando. E aí chegou uma hora que ele falou: Não, eu sempre, e ele, claro, ele sempre me apoiou, me apoiava dentro de casa, né? Sempre me deixou assim para cima, né? Sempre, mesmo que só, eu só não, né? Que tem gente que fala que é muita coisa, mas mesmo que eu estava só dentro de casa, cuidando dos filhos, cuidando dele, cuidando da casa, ele sempre me dizia: Não, mas um dia você vai realizar o seu sonho. Hoje eu vou realizar esse sonho. E aí foi quando eu comecei. E aí, e aí foi. E então, assim, comparando as duas Alines, a Aline que começou lá atrás, mais jovenzinha, depois parou para cuidar da mãe, e a segunda Aline, né? Muito mais experiente. Então, como foi para você? O contraste foi muito grande? Você, mulher já formada, casada, com filhos, e enfrentar a faculdade já mais mulher, mais amadurecida, né, mais provada. Como foi para você isso? Na verdade, foi bastante desafiador, porque assim, é, é difícil, né? Conciliar casa, filho, né? Faculdade, até porque a odontologia demanda de muito estudo, né? De você estar ali 100% presente, né? De você não dá para ser meia boca, né? Então, e eu sou uma pessoa muito assim que se for para fazer mal feito, eu não faço. Então, foi desafiador, assim. Confesso que
porque já tinha as crianças, já, né, já tinha uma vida, a casa, enfim, então foi desafiador. E assim, por incrível que pareça, na minha turma, tinha bastante gente, assim, é, com uma situação mais ou menos parecida, né? Com a minha. Eu acho que isso hoje é uma coisa muito comum nas faculdades, na sala de aula. As pessoas, né, as pessoas mais velhas estão, né, tendo esse olhar e indo para a sala de aula, né? Então, quanto a isso, a dificuldade mais foi mesmo conciliar, né? Estudar, cuidar da casa, cuidar das crianças, mas dentro da sala de aula em si tinha bastante gente, assim, meio que no mesmo barco que eu, assim, sabe? Imagino que você conseguiu rede de apoio para esse período, da tua família, com quem deixar os filhos, para você se dedicar no tempo da faculdade. Sim, então, na verdade, quando a gente veio embora, não, porque minha mãe ficou em Sorocaba, a família do meu marido é de Sorocaba, então eu não tinha muito, tinha parentes, né? As irmãs, a família da minha mãe é daqui da região do ABC. Eu tive uma tia que, aliás, é minha madrinha de batismo, que me ajudou muito com o Gabriel. É, e aí sim, mas assim, a gente que meio que se virava, assim. Por isso que foi bem desafiador, assim. Então, mas eu tive. E aí depois de, acho que faz o quê? Eu não sou muito boa de números, mas a minha mãe veio morar para cá. A minha mãe não ficou mais lá em Sorocaba. Meus pais vieram para cá, já tem um tempinho, mas eles vieram porque não aguentaram ficar longe da família. O seu irmão, pelo que eu entendi, também está em São Caetano do Sul agora. Ou ele ficou em São Desculpa, Paulo? cortou. O seu irmão foi para São Caetano também ou ficou em São Paulo? Meu irmão, sim. Não, meu irmão, desde que veio estudar, na verdade, ele veio antes do que eu, né? Desde que ele veio estudar para São Paulo, ele nunca mais voltou. Ele ficou aqui, casou aqui, teve filhos aqui. Ele mora em São Paulo, capital mesmo. Ah, tá. Tá. Então, os teus pais estão contigo aí em São Caetano. Isso, Ah, legal, legal. Montou uma base, uma estrutura familiar bem bacana aí para a rede de apoio, legal demais. E, Aline, em que sim. momento na faculdade, agora entrando um pouquinho em endodontia, em que momento a endodontia começou a dar sinais de que seria uma especialidade que chamaria a atenção? A famosa picada do bichinho. Rolou a picada do Ele, bichinho na faculdade ou não? então, ele foi literalmente no quinto semestre, quando a gente entrou no laboratório. Todo mundo fala, mas você é doida, não é possível. Assim, todo mundo, 99% da sala odiava a endodontia e eu era a pessoa que mais amava tudo aquilo. Foi Eu mais ou menos, falo que. Hã? Desculpa. foi mais ou menos como eu também. Então, assim, eu sou uma pessoa, sempre fui extremamente organizada e sempre gostei de rotina. Então, eu acho que meu ponto de vista é que a endodontia ela precisa ser organizada, extremamente organizada. Eu acho Também que acho. se você então acho que já é um diferencial, assim. E aí foi, assim, no laboratório, gente, eu achava incrível. Então, aquelas coisas, aquelas medições, né? Não, e tem que ser daqui até aqui, e assim, foi, foi isso. E eu sempre gostei. Quando a gente foi para a prática, apesar, né, de na faculdade a gente não fazer tantos canais assim, mas é, foi, foi assim, amor à primeira vista. Já na faculdade, 6 meses antes de finalizar, eu tinha uma professora lá, né, da faculdade que ela tem cursos, né, ela tem um local que ela dá cursos de atualização, imersão, e tinha um curso que era de aperfeiçoamento, imersão, não sei, para estudantes ainda, né? Que era um curso teórico e laboratorial.
E eu fui fazer antes de finalizar a faculdade, porque eu gostava muito, e eu falava, não, é isso que eu quero, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero para mim. Então foi assim, eu acho que foi a Endo que me escolheu, viu? E teve alguma identificação em especial com algum professor da disciplina? Porque isso ocorre muito também. Aconteceu no meu caso, eu me identifiquei demais, eternamente grato ao professor Fábio de Almeida Gomes. Continua professor até hoje, lá na faculdade em Fortaleza, Universidade de Fortaleza, onde eu me formei. E atribuo também, em parte, esse gosto pela maneira como ele ensinava. Ele era um cara inspirador demais, vibrante demais com a especialidade. Rolou no teu caso também isso? Você se identificou com alguém? Com algum professor? Sim, sim, rolou. Na minha turma eram três professores, né? O Caleb, a professora Aldra e a professora Carmela Bresolim. Então, assim, hoje eu até tenho amizade, né, com a professora Carmela, ela é uma professora que dá especializa hoje ela é endo e odontopediatra e ela dá aula na São Leopoldo em Campinas, enfim, é uma professora que sempre me ajudou muito e viu, né, enxergou em mim também esse potencial, né, esse amor pela endodontia e ela me colocava para cima, sabe? Então, claro que não foi sempre, né? A gente errava, mas ela estava ali e ajudava muito, muito mesmo, muito. Então teve sim, teve sim. É o que mostra que muita coisa se trata de pessoas, né? Então, pessoas boas entram na tua vida, te inspiram de um jeito especial. Inclusive, é só a gente lembrar, né? Quantas vezes a gente não compra em uma determinada loja porque você gostou daquela vendedora, né? Na verdade, ah, não, gostei daquela Exatamente. pessoa, ela tratou tão bem, eu vou voltar, quero comprar com ela. A mesma coisa, às vezes a gente Exato, se inspira porque se identificou muito, né? Com a mensagem, com a vibração, com o ânimo que determinados docentes, professores que passaram na nossa exato. vida deixaram essas marcas em cada um de nós. Bacana demais. É E isso. Aline, você, repito, né? Você entrou, você já era uma mulher formada, família, filhos, muita responsabilidade. Você teve tempo para desenvolver atividades extracurriculares? Você conseguia estar envolvido em ligas, trabalhos acadêmicos, viajar para congresso? Conta um pouquinho para a gente. Sim, eu participei. Na verdade, a gente formou a Liga de Saúde Bucal, Ah, que legal. porque eu e mais esse colega que hoje ele está no serviço público, que aliás foi a minha dupla de TCC. E é uma coisa que ele sempre gostou muito. E aí ele me convidou, né? E aí foram formadas algumas turmas e a coordenação da faculdade acabou escolhendo e optando pela nossa. E aí eu participei da Liga de Saúde Bucal, mas para ser bem sincera, eu eu não gostava muito. Mas assim, eu acho que é porque eu gostava da Endo, mas eu participei, sim. Você sempre teve a veia clínica, né? De sentar e fazer, né? Exatamente, Não, sentar exatamente. e fazer é legal, né? Vamos combinar. Sentar e fazer é legal. Eu Muito. tive umas pequenas paquerinhas com a pesquisa, mas depois também eu não, peraí. Eu até cheguei a publicar alguma coisa, mas a minha identificação, a minha veia sempre foi clínica também. De sentar e fazer, sempre curti demais. Demais. Sim, eu também, muito. Então, nessa parte de iniciação à ciência, você nunca fez muito também. Não, 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 não fiz. Tá. E agora, entrando especificamente, Aline, sobre carreira e mercado de trabalho. Como foi para você? Assim que você se formou, para onde tu foi? Onde tu foi trabalhar? Tu sentiu dificuldade? Ou você foi pelo caminho óbvio, que era de repente fazer uma parceria com o marido, ortodontista? A ortodontia é uma porta de entrada para os mais novos que estão ouvindo aqui o podcast. A gente tem uma porcentagem, quase 20% dos nossos ouvintes tem entre 18 e 24 anos. É gente que está se formando, ou já se formou, né? E a ortodontia é uma porta de entrada,
porque todo mundo faz levantamento, documentação ortodôntica, panorâmica, radiografias, ali você diagnostica muita coisa. Mas para ti, qual foi o teu caminho ali? O que você seguiu depois de formada, Então, recém-formada? logo que eu saí da faculdade, eu já fui fazer a minha especialização, né? Mas, enfim, de qualquer jeito, fui trabalhar, fui para o mercado, mas, então como eu gostava muito já da endo, claro, eu não tinha vivência clínica, mas eu sempre fui tipo, sem medo, sabe? Então eu trabalhava 50% clínica geral e as outras 50% fui fazer endo, literalmente. E assim, foi muito legal, aprendi muita coisa, né? Foi aonde eu comecei, assim mesmo, ter a vivência clínica da endodontia. Mas assim, claro, não foi nada fácil, foi complicado, fui trabalhar para convênio, fui trabalhar em clínica popular, mas aí assim, aí eu já tinha iniciado, né, junto à pós-graduação, então assim, portas foram se abrindo. Foi quando já estava meio que na moda assim o tal do endo-delivery, né? E, e aí foi indo, mas assim, eu trabalhei muito pouco como clínica mesmo, sabe? Eu acho que, sei lá, depois de formada, acho que eu trabalhei, não sei, um ano como clínica geral. E aí eu sempre meti as caras na endo. E foi muito bom, assim, foi muito bom, apesar de ainda ser neném na área, né? Perto de vocês, mas, mas foi bom, foi bom. Aproveitando aqui o gancho da nossa colega Aline, eu quero chamar novamente a atenção que esse episódio 67 é um oferecimento especial do app Meu Endo Delivery. A Aline falou de Endodontia Delivery. Você que faz Endo Delivery, você que atende mais de um consultório todas as semanas e precisa organizar os teus recebíveis, os teus ganhos, controlar quem são os teus pacientes, quem são os teus indicadores, ter todas as informações centralizadas na palma da tua mão, no teu celular. Então você vai escanear o QR Code, se você estiver assistindo em um dispositivo que não seja o seu celular, e você vai aproveitar esse cupom. Isso é válido para as primeiras 50 pessoas que acessarem, depois o cupom expira. Ou se você estiver no celular, você vai rolar a tela do seu celular. Quando acabar o episódio, calma, não faça isso agora. Espera o episódio acabar. Você rola a tela do seu celular e você clica no site oficial e você garante, você baixa o app no seu celular e você começa a organizar a tua endodontia delivery. E por falar, Aline, em endodontia delivery, você recentemente deu um passo importante, eu vi. Você está querendo cada vez mais se profissionalizar e você hoje é uma mentorada do nosso amigo em comum, Dr. João Rios. Falando de uma maneira geral sobre essas imersões, sobre mentorias, você sempre foi voltada para isso? Você sempre enxergou que esses seriam os caminhos que te levariam a conquistar o que você está buscando? Estar próximo de pessoas que têm resultado? Me fala um pouco sobre essa visão. Sim, na verdade, aliás, eu tive o prazer de trabalhar com o João, o Jota, né? Como todo mundo Jota, é conhece, verdade. é, em uma das clínicas populares aí da vida. E então, assim, o João é um amigo já de bastante tempo Legal, não sabia desse e detalhe. ele é sensacional, adoro ele. E aí, numa fase, né? Porque a gente tem altos e baixos, e aí Sim. numa fase, aí o ano passado, quando ele começou, né, a mentoria, eu acho que eu fui uma das primeiras convidadas aí para fazer parte do curso dele e tal, enfim, mas estava passando aí por uma fase e acabou que agora tô lá, tô com ele, ele é uma pessoa assim, ele tem uma visão
extraordinária, assim. Então, ele hoje é uma inspiração também, né? E sim, hoje é, eu sou 100% endo delivery, né? Apesar de ser, eu digo eu, né, por mim, é um pouco cansativo, principalmente aqui em São Paulo, né, aqui na região, porque a gente é tudo muito longe, é tudo muito trânsito, mas mas é bom assim, eu gosto, é o que eu gosto, né, de prestar, né, esse serviço para o colega e é isso, eu acho que hoje você, né, levar essa tecnologia, enfim, eu acho que é o que as pessoas estão buscando, né? Aline, você sabe que uma vez eu fiz uma enquete lá no grupo do Endowment Talks no WhatsApp e 63% dos nossos colegas, os que responderam à pesquisa, né? 63% mencionaram que não tem consultório próprio. Logo, 63%, em média, se a gente fosse extrapolar para o Brasil, deve ficar muito perto disso. Ou seja, trazendo para baixo, né, para não ter número quebrado, 6 entre 10 colegas nossos trabalham exclusivamente com endodontia delivery. Com o que você já viveu sob a mentoria do Jota, com o que você já viveu antes, pré-Jota, né? Antes de conhecê-lo e de praticar endodontia delivery. Se você pudesse aconselhar algo aqui para os nossos ouvintes, que estão querendo fazer delivery ou já fazem, o que, é que você diria sobre profissionalizar mais a endodontia delivery para aumentar os ganhos? Porque eu tenho claro, eu vejo o resultado de vocês têm uma crescente de faturamento, vocês faturam cada vez mais, é diretamente proporcional, o cansaço também aumenta, porque às vezes você Sim, tem que aumentar o número de indicadores, né? Até você concentrar um número X de indicadores somente numa região leva algum tempo, né? Os melhores, os bons pagadores, mas exatamente. necessariamente cansa um pouquinho mais. O que é que você, Aline, na experiência que você já teve, você aconselharia o nosso colega que está ouvindo, está nos vendo e está trabalhando com delivery hoje e quer melhorar os resultados? Olha, eu acho que antes de tudo, né, antes de tecnologia, de você ter os melhores equipamentos, eu acho que você tem que mostrar né, assim, apesar de você ter uma excelente técnica, enfim, eu acho que você tem que ser uma pessoa humana, né? Você tem que querer gostar daquilo, né? Não só de cuidar ali do paciente, mas também estar preocupado com o seu indicador, o que ele está achando, se ele está gostando, se ele não está. E aí, assim, as coisas são consequências. Hoje, graças a Deus, eu tive umas aulas com um professor na especialização que ele dizia que a gente tinha que ter a prateleira dos sonhos, né? E que cada prateleira Legal. a gente tinha os instrumentos, né? Uma tecnologia que você gostaria de ter. E hoje, graças a Deus, eu acho que eu tenho tudo, eu só não tenho um microscópio, que Vai chegar o dia. ainda não dá É, para levar no endodelivery. vai chegar o dia. Tenho certeza. Sim, com certeza. E assim, eu acho que hoje, o meu diferencial, né, além de técnica, cuidado, acolhimento, né, de humanização com o outro, hoje o meu diferencial é ter, né, o equipamento, né, você investir nisso, você investir num bom motor, num bom localizador, numa lupa, num sensor de radiografia, enfim. Então, e aí isso consequentemente vem, né? Consequentemente, hã, você você vai melhorando, né, de acordo com tudo isso. Então, eu acho que seria a minha dica seria essa, mas antes de tudo, Boa, você ser, né, você ser humano. boa. Muito bom. Não retiro nada do que você disse. Aline,
Você poderia nos falar, abrir um pouco assim, o jogo, algum momento difícil que você viveu e talvez você pensou assim, bom, não sei se a odontologia vai ser para mim. Algum momento desse assim, um dia triste, assim, os dias nublados, né, da nossa vida, onde você parece não encontrar a solução. Você chegou a pensar já? Caramba, será que eu estou no lugar certo mesmo? Será que eu devo continuar aí na minha carreira? Sim, com certeza, muitas vezes, por muitas vezes mesmo. E, e assim, eu não vou falar, não vou mentir, eu acho que você também sabe, não é fácil, né, a Não. gente chegar aonde a gente quer chegar. Eu não cheguei ainda, mas eu vou chegar. Então, assim, mas eu vou te falar que, assim, tem mais baixo do que alto, mas vale a pena, vale a pena. Já pensei sim em desistir por acho que umas 2 ou 3 vezes, até depois de especialista, por realmente são fases da vida, né? Então, a gente passa, assim, por momentos que você fala, meu Deus, mas, né, eu estudo tanto, eu sou tão dedicada, eu sou uma pessoa boa, por quê, né? Você se pergunta, por que está acontecendo comigo? Mas, assim, são momentos e passa. Então, assim, eu acho que a gente não tem que desistir, né, dos nossos sonhos. Eu acho que são pedras que a gente passa e vai ficar para trás. Eu não lembro exatamente onde eu ouvi ou li que nós não deveríamos tomar nenhuma decisão, ainda mais as importantes, as que mudam carreiras, as que mudam destinos, nós não deveríamos tomar decisões cansados. A maioria das vezes a gente está cansado, não é, Aline? Você, então, você tem o dobro de filhos que eu tenho, você Exatamente. tem dois, eu tenho um só. Nós não deveríamos tomar decisões cansadas. Vou repetir, você que está nos ouvindo, não tome nenhuma decisão cansada. Às vezes, Sim, se não. Veja bem, depressão é real, ninguém pode falar melhor do que isso, do que a Aline aqui. Mas às vezes você está só cansado. Você só precisa dormir melhor. é, Já parou para pensar? Você só precisa passar um dia inteiro comendo bem. Bem redondinho. Café da manhã, o almoço, a janta. Espaçar as refeições a cada 3 horas, beber mais água. Dormir bem. Aí no outro dia você já acorda com a mente clareada, com a mente sim, oxigenada, renovada. Então, respira, porque é o jogo da vida, não é, Aline? Esse é o jogo da vida, senhoras e senhores. exatamente, exatamente, Ninguém quer, mas em algum momento nós vamos enfermar, alguma coisa pode acontecer, alguma circunstância pode se apresentar, e nós precisaremos jogar o jogo da vida, confiar em Deus acima de todas as coisas, e dar um jeito, né? Contornar, é isso mesmo. E eu é gostei, tá? exatamente isso. Falou, olha, gostei do que você falou. Às vezes parece que são mais baixos do que altos. E é bom a gente ter essa régua muito calibrada. Não é você viver pessimista. Não, ninguém deve viver pessimista. Mas você deve viver considerando que você vai estar muito mais na média do que naqueles dias maravilhosos, momentos maravilhosos. Disney. Você não vai todos os anos na Disney. Você não faz uma Não, grandíssima viagem todos os anos. Tem gente até que faz, mas normalmente não. Uma mãe de família não, exato. né? Com 2 filhos, com Não, marido. O marido, que é marido sério, certo? Eu tenho um casamento muito bem sucedido há 12 anos, eu posso falar. Você não vive como você vivia como solteiro. Não pode mais. Tem que agradar a tua exato, mulher, primeiro. Você tem que cuidar da tua casa, você tem que prover, tem que proteger. Tá tudo bem, sim, aceita, aceita. Mesma forma, o papel das mulheres, o papel dos maridos, dos filhos. Então, viver assim eu acho que faz muito mais saudável, é muito melhor. E a outra, resgatando aqui as coisas que você falou, né, Aline? Achei legal quando você falou que sim, tive rede de apoio, mas a maioria das vezes eu e meu marido tínhamos que nos virar com os nossos filhos para dar conta. É isso, olha, vida é real. isso. É isso, É, dormir menos, acordar mais cedo, dar um jeito de deixar eles com o marido um turno, aí você vai para a faculdade, depois você volta e reveza essa, essa dança, né? Coordenada entre o marido e mulher, né? Para dar conta e resolver a vida como adultos, é isso. Então,
Achei muito É isso. legal, muito feliz você falar sobre isso, de que nivelar as coisas um pouquinho mais para baixo. Nada de muito oba-oba, né? Esperar que a vida vai ser dura, mas ela não deixa de ser linda. Ela é dura, mas ela é maravilhosa. Eu tenho certeza que você sente um baita de um orgulho quando você vê os teus dois filhos, e eu não preciso nem perguntar se você se arrepende de tê-los tido novos, né? Nem preciso perguntar, né? Com certeza você não se Não, arrepende de ter tido. Não se arrepende. não, de maneira Ai, nenhuma. meu Deus, Não. fiz odontologia tão tarde, tá? Mas você não negou o teu ciclo, né? Biológico. No momento que você estava no auge fértil da mulher, você os teve, e hoje você está bem, está trabalhando, está feliz e agradecendo a Deus por tudo, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Muito bem. Aline, os teus principais desafios hoje com a endodontia? O que a Aline vê hoje que ela precisa encarar assim com mais força e, nossa, eu quero melhorar nesse e nesse ponto dentro da endodontia? Dentro da endo, ai, Especificamente eu falando de tenho. técnica, né? Depois, Desculpa, cortou. depois eu te falo o meu. Fala o teu que depois eu te falo o meu. O que, é que você olha para dentro da endodontia que você diz assim, caramba, eu quero dominar mais isso, eu quero aprender, eu quero estudar mais sobre isso. Então, na verdade, eu tive muito pouco na especialização a parte de cirurgia, né? Então, sinceramente, eu nunca fiz e tenho muita vontade. Já estava até de olho ali no curso do Bruno, Ah, pois é, já é, ia falar, olha, o Brunão tá perto de você, hein? Brunão Frignani. muito, muito. Não, e assim, o consultório dele é 2 quarteirões aqui de casa. Você Ele pode ir é lá, uma. almoçar com ele e perguntar, negociar preço de curso e tal, uma mentoria. Já pensou? Não, eu tô Mas eu falando isso acho porque eu sei que que ele faz, tá? Ele faz essas mentorias um a um também. sim, sim, sim. E eu acho que seria isso. Eu acho que eu preciso, assim, eu gostaria, é uma área que me chama muita atenção, assim. Eu vou te falar as minhas. Cirurgia, como você, poderia estar operando mais, opero, mas poderia operar mais. E dois, instrumentos fraturados. Eu Ah, não, com consigo remover certeza. alguns casos, mas aqueles casos César Yamaguto, Olga Zemiakova, ainda não. É, Preciso. aí não dá. Ainda não. Eu já vi os dois trabalhando pessoalmente, fazendo esse tipo de remoção, mas confesso que eu também preciso, nesses dois pontos, melhorar bastante ainda. Sim, com certeza. Não, eu também. Mas o que eu gostaria mesmo, assim, tipo, para logo seria a cirurgia. Onde foi tua especialização? Eu fiz na São Leopoldo, em São Campinas. Leopoldo. Pergunta polêmica. Ir direto para a especialização ou fazer aperfeiçoamento antes? Então, eu fiz também o aperfeiçoamento junto com a especialização. Tá. Eu, então, foi tudo meio que seguido. Eu fiz antes de me formar, 6 meses antes, com a professora da graduação. Aí eu saí, entrei na atualização na PCD aqui de São Paulo. E em fevereiro e em março já começava a especialização. E aí foi, eu fiz tudo. Legal. Qual foi o último equipamento? Qual o equipamento mais recente que você adquiriu? Foi o De endo? aparelho de raio-x. Foi o raio-x, o Isso, portátil. isso, o portátil. Que legal, que legal. Você já tinha um sensor, imagino. Já tinha o sensor já há um tempinho. Já desde quando eu comecei a especialização, que estava foi quando eu falei, não, eu quero sair da clínica, quero fazer só endo delivery, só endo, e aí eu já logo comprei o sensor. Você tem planos de estabelecer uma base, ou seja, ter um consultório onde você fica mais tempo durante a semana, ou você já faz isso? Então, na verdade, eu tenho um consultório próprio há, há pouquíssimo tempo, faz acho que uns 5 meses que eu abri. Na verdade, é uma sala, né? Uma sala pequenininha ainda, mas é minha. E, e aí, assim, então.
tô engatinhando, tá devagarzinho, aos poucos, mas é muito recente ainda. Mas eu ainda faço, hoje, a maior parte do tempo é no delivery. Legal, legal. Senhoras e senhores, essa foi a Aline Ramil, episódio 67, diretamente de São Caetano do Sul, São Paulo. Aline, nós estamos chegando, partindo para a reta final do nosso episódio. Foi um prazer imenso, de verdade, reabrir esse quadro principal, as entrevistas ao sábado, às 9 horas da manhã, com você. Eu tinha certeza que você daria um show, mas olha, já pagou o ingresso, de verdade. Estou te falando de coração. Você me conheceu pessoalmente, você viu Sim, que sou uma pessoa sensível a outras pessoas e fiquei muito feliz de você abrir algo tão importante, tão relevante. Você foi uma filha exemplar. Mais uma vez, parabéns. Eu tenho certeza que obrigada. você foi muito abençoada por Deus. Você foi muito abençoada por Deus por você ter honrado a sua mãe no momento em que ela mais precisou. Isso me inspirou muito. Minha mãe está viva e eu espero continuar Obrigada. servindo a minha mãe, a meu pai, aos meus sogros, que hoje considero também como pai e mãe. Devemos, Com né, considerar, certeza, eu né? também tenho os meus. Devemos tê-los assim no nosso coração, né, como pais e mães também. Quero também honrá-los até a morte. E parabéns por isso, obrigado por você ter aceitado. Foi um show de entrevista, tenho certeza que muita gente se identificou, muita gente vai levar os ensinamentos que você deixou para o resto da vida. Só que esse momento eu tenho algumas perguntas aqui que são perguntas surpresas, tá? São reflexões e eu queria extrair de você agora nesse final. A primeira delas, se existisse um filme da sua vida, Aline, se esse filme já tivesse sido lançado, já tivesse sido produzido, e Deus te colocasse numa sala de cinema e ele te desse a oportunidade de você, Aline, reviver uma cena desse filme, o filme da sua vida, para onde você gostaria que Deus te levasse? Essa foi forte, né? Ele foi. Desculpa. Não, que é isso, fica à É, vontade. eu acho que eu sou muito crente a Deus, Amém. Eu também. aliás, eu faço, né, minhas orações todos os dias, e eu acho que, é, eu acho, olha, não sei, mas assim, eu não sei se seria até na parte da profissão, porque uma coisa que foi o que até você falou, né, a questão de será que você se arrependeu de ter tido seus filhos muito nova, e realmente eu era muito nova. Então, eu acho que eu acho que ter eles assim, sabe, no meu colo, porque eu amo muito ser mãe, muito. Eu amo muito cuidar da minha família, do meu marido, e eu acho que seria esse momento, sabe? Eles pequenininhos, a gente, né, tá junto, porque no final de tudo é isso, né? A gente tá É isso. junto com a família, né? Eu tinha certeza que você me responderia alguma coisa relacionada aos teus filhos. Porque se você me jogasse essa pergunta, eu diria que eu queria voltar na sala de parto, quando eu coloquei o Léo primeira vez no meu peito. Isso foi a coisa mais dentro que eu já vivi na minha vida. Eu daria tudo. Se todos os anos, se todos os anos Deus pudesse me dar esse dia de novo, eu ficaria muito feliz. Uma vez por ano, Sim, sim, viver isso de novo. Né? Porque realmente é só uma vez, né, Aline? Temos no só. braço, né? Depois eles crescem e o tempo vai escorrendo pelas nossas mãos, né? Que lindo É ouvir você isso. falar isso. E a última coisa, Aline. Você está numa sala de 9 metros quadrados, paredes brancas, duas cadeiras de madeira, uma cadeira em frente à outra. Em uma cadeira senta você e na outra cadeira senta um recém-formado. E você tem uma hora para aconselhá-lo sobre a odontologia, em especial a endodontia. O que você aconselharia para esse recém-formado? Ah, eu acho que primeiramente
que nunca deixe de estudar. Eu acho que tem até uma frase da professora Patrícia Ferrari, eu acho que você deve saber, né, que quem, mais ou menos assim, quem escolheu cuidar de pessoas, né, tem o dever infinito de não parar de estudar. Então, É eu verdade. acho que, eu acho que, eu acho que é isso, eu acho que não parar de estudar vai ter os altos, né, vão vir os altos, os baixos, e vai ser difícil porque não vai ser sempre só fácil. E, e estude muito e não desista, não desista. Se esse realmente é né, o sonho, não desista. E estude, nunca deixe de estudar. Muito bom, muito bom. Mais uma vez, senhoras e senhores, essa foi a nossa colega, a doutora Aline. Aline, um beijo no teu coração, um abraço, minha querida. Foi um prazer te receber. Obrigada, Você Eli. gosta que Obrigada. episódio lindo, emocionante. Obrigado. Obrigada. Esse é o espírito, é o coração do Endodontia Talks. São as pessoas. As pessoas ainda são as melhores. A melhor coisa do mundo ainda são as pessoas. Pessoas tão boas quanto você. Né? Homens e mulheres bons fazem filhos bons e se dedicam, e é disso que se trata, das nossas famílias. Esse é o nosso legado. E o legado do Endodontia Talks é registrar histórias como a tua. Então, muito obrigado por você ter vindo aqui. E se você Obrigada, quiser, Eli. nesse momento final agora do episódio, eu quero te devolver a palavra para você agradecer a quem você quiser. Então, pode dirigir agora livremente um agradecimento, uma palavra final aqui do episódio. Sim, bom, primeiramente eu agradeço a Deus por, por me dar forças, né? Agradeço meus pais que também sempre me apoiaram, estiveram comigo, né, em muitos momentos difíceis. É, o meu sogro e a minha sogra, mas em especial o meu sogro, que é literalmente meu segundo pai, uma pessoa que me apoia muito, que está do meu lado sempre, que não esquece de mim todos os dias. E o meu marido. O meu marido é uma pessoa assim sensacional, uma pessoa que eu falo, meu Deus, aonde esse cara vai parar? Ele não para um segundo e ele, sabe, ele incentiva e pode estar caindo o mundo, ele tá ali incentivando e tá, sabe? Então é isso. Não que ele seja menos importante, é óbvio, mas agradeço muito a ele e as crianças, o Gabriel e a Manuela, que realmente são a minha inspiração. Muito obrigada. Legal. Aplaudindo aqui de pé. E muito bem, pessoal. Obrigado pela sua audiência aqui do Endodontia Talks. Não esqueça, o nosso quadro principal vai ao ar sempre ao sábado, às 9 horas da manhã, em todos os agregadores de podcast, onde o Endodontia Talks está agregado, no nosso canal do YouTube. As prévias vão no perfil do Instagram do Endodontia Talks. E mais uma vez, você quer organizar a tua Endodontia Delivery, o único app é do nosso grupo, o app Menu Delivery. Está no QR Code, o cupom TOX10, enquanto tiver ainda vagas, são 50 vagas apenas para esse cupom, e também está na descrição do episódio. Aline, mais uma vez um beijo para Beijo, todos que Eli, estão nos obrigada. ouvindo, que é isso, de coração. E até o próximo episódio.